Então, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é William Sparron. Hoje é o episódio piloto, episódio 00 do podcast. Aí, por que 00, né? Porque na programação começa com 0, né? Algumas linguagens, então é o episódio 00. O podcast é formado por mim, pelo Carlos, pelo Clayton. E, bom, antes de mais nada, vale salientar que nós somos um canal independente de qualquer instituição religiosa, de qualquer ordem iniciática, e nós nos colocamos como livres pensadores, tá? Todos os convidados aqui trazidos serão e poderão trazer suas ideias dos mais diversos temas, por exemplo, como ocultismo, misticismo, esoterismo, hermetismo, filosofia oculta, história e religiões. Bom, eu vou me apresentar. Meu nome é William Sparron. Tenho 35 anos. Eu acredito que, como a maioria das pessoas, iniciei minha caminhada aí dentro do judaísmo, dentro do conhecimento judaico-cristão, catolicismo, né? Na infância, minha avó era umbandista, então tinha um centro de umbanda próximo à minha casa. E ali a gente vivia um sincretismo, né? Entre o catolicismo romano e o umbandismo. Um pouco mais tarde, na adolescência, eu venho me converter ao cristianismo protestante, né? Nessa época eu fiz teologia, buscando aí a verdade maior, vamos dizer assim. E um tempo depois, né, a sanha, a vontade de estar buscando coisas além do que a teologia pode explicar, a gente se iniciou aí em algumas escolas aí de iniciáticas e estamos aí até hoje, crescendo aí na senda, né, do conhecimento, da evolução. E, bom, basicamente é isso. Eu acredito que é uma introdução que já dê para me conhecer. E nos demais vídeos vão conhecer mais, vão conhecer os convidados. E agora eu passo a bola pro Frater Carlos aqui para estar se apresentando aí e também dizendo como que ele começou nessa senda da busca, né, pela iniciação. Valeu, Williams. Excelente introdução aí. Eu acho que o que o Williams falou reflete sobre cada um de nós aqui presentes, né? Meu nome é Carlos Menezes. Eu também tive um início na minha adolescência. Meu pai, ele fazia parte de um centro espírita e, em contrapartida, eu seguia no catolicismo também, né? Ali, aquele rito comum, né? Primeira comunhão, crisma, e assim vai, né? O padrão né? O padrão da religião, né? O que é excelente. Mas em algum momento eu também tive uma busca interior, né? Uma busca interior por alguns porquês que não eram tão revelados como em outras bibliografias, né? De outras culturas. E aí eu comecei a buscar. E por trás de toda a busca, né, eu acredito que os irmãos aqui presentes também, nós já havíamos conversado em off, né? Por trás de toda a busca tem também aquela questão da superstição, né? Aonde eu estou pisando, né? E aí vai daquela vontade interior de pagar para ver. Não, eu quero pagar para ver e eu quis pagar para ver aonde eu ia chegar, né? Uma vez que a gente está buscando, a gente está sujeito a quedas, né? A cair, a se levantar, e isso faz parte da jornada, né? Do buscador, da jornada de quem está iniciando nos mistérios. Todos aqui fazem parte de uma ou mais escolas de mistérios,
E nós esperamos que os convidados que venham depois desse projeto que foi idealizado com muito carinho, né? Contribuam com mais informações, né? Enriqueça cada vez mais aí o nosso bate-papo. E assim eu passo para o nosso Frater Cleiton. Isso aí. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário aí, né? Meu nome é Cleiton Silva e, assim, a minha caminhada nessa jornada do conhecimento, na parte da espiritualidade, começa bem quando a gente já nasce, né? Eu fui criado por uma segunda família também, que na época meus pais trabalhavam, e essa segunda família que me criou, desde recém-nascido, eles eram da Adventista, né? Então, assim, eu já vim criado no meio da religião. Então, a Adventista, ela me acompanhou até os 12 anos de idade. Minha avó, eu morei um tempo com ela era umbandista, e assim eu tive acesso a várias informações diversas, assim, questão de religião, né? Religiosidade. E é uma coisa que muito me encantava, esse lance litúrgico, né? Da parte da Umbanda, os paramentos que ela tinha, as imagens, né? Aquela coisa já me chamava atenção, só que não entendia nada, né? A princípio. Aí com a maturidade, assim, maturidade não, mas assim, na parte dos 14 anos já começou a despertar a curiosidade pelo oculto, né? O que seria o oculto? É o que a gente não tem acesso, assim, nas religiões, em livros abertos, assim. Aí começou a minha caminhada no misticismo e esoterismo, né? Hoje eu faço parte de ordens iniciáticas, né? Não vou citar aqui por enquanto, mas algumas ordens que a gente estuda, faz parte. Sou um bandista hoje, né? Inclusive eu faço um trabalho como Ogã, né? No terreiro que eu frequento. Tem seus fundamentos também. E estamos aí nessa jornada do conhecimento, né? Comecei recentemente também a fazer licenciatura em Ciências da Religião, né? Que tudo caminha ali, né? Pro conhecimento, então tenho certeza que vai agregar mais, assim. Até pelo propósito do podcast aqui em si, né? E estamos aí, né? Estudando bastante e não sabendo nada ainda. E assim surge. Na busca, na senda, isso aí. Pô, é interessante, né? Como que caminhos diversos, né? E meio que também se complementam, né? Então, assim, eu acredito que nada é por acaso. Eu acredito que, enfim, o universo nos colocou aí juntos para iniciar esse projeto. E a princípio começou com uma brincadeira. Aliás, algum de vocês quer explicar o motivo do nome podcast? Passar a bola pro Carlão aí. Quer explicar pra gente, Carlos? Olha, eu tinha nítida impressão que essa parte ia ficar comigo. Já se preparou, então? Eu não me preparei, mas eu sabia que ia sobrar, né? Ia sobrar essa. Você explica bem, né? Mim, né? Eu vou ter que abreviar algumas coisas, né? Por razões óbvias, né? Sim. Que os irmãos aqui sabem, né? Sim. Mas tudo começou com um trabalho muito comum que é de capinagem, né? E nesse trabalho a gente cogitou, né? E aí, quem vai ser a nossa mão de obra? Será que a gente vai dar conta? Ah, não, mas se a gente não der conta, né, de fazer esse trabalho aqui, e deixar tudo bonitinho, nós vamos ter que contratar. Toda vez ter que contratar vai ter custo, né? Vai ser complicado. E um frater, né, um irmão aí, né, lançou a pérola, né? Porque o cara lança as pérolas, né? Falou assim, não... Tem tempo, né? Vou falar até no trejeito dele. Não, cara, a gente resolve fácil. Coloca 2 bodes aí, e resolveu o problema. Mas é que tá, né? Então, aí que tá. Aí a gente, né, ainda refletiu sobre isso, colocar 2 bodes, mas aí é o seguinte, né? A sociedade já tem aquela imagem sobre o bode, né? Distorcida. Se a gente pegar e colocar 2 bodes aqui ainda, meu... Aí aquele eu acho local. Então, acho que vai reforçar ainda mais uma ideia amplamente difundida, mas que não tem nada a ver, né? Não tem nenhuma verdade, nenhuma notoriedade, né? na superstição do bode, né? E daí nasceu, né? Vamos fazer um podcast, cara. Toda vez a gente conversa aqui, depois fica até meia-noite, né? Já quase acabou com o meu casamento também. A mulher fica feliz, né? Nossa, um monte. Aí, em vista disso, né, da gente ficar batendo um papo, a gente teve a ideia, por que não podcast, né? Porque ficou essa
essa ideia da superstição do bode, né? E esse sarro, né? Porque Sim. a gente dava risada cada vez que lembrava da situação, né? Mas e aí, não vai querer colocar os bodes mesmo? Vai querer contratar alguém? E se fosse ver, sai mais barato, né? Sai mais barato. Ia sair mais barato. É interessante. Cotei o valor do bode, pô. Com certeza. E daí começou essa ideia e o Williams teve, né, a iniciativa de colocar o nome do podcast aqui de Bodcast, o que foi excelente. Foi aprovado unanimemente aqui, né? Sim, interessante, porque realmente existe um olhar estigmatizado, né, da sociedade em relação às ordens iniciáticas, discretas, e, enfim, e associam ao bode, né, ao capiroto, enfim, né, são vários nomes. Então surgiu aí a partir de uma brincadeira, realmente, era uma necessidade de carpinagem, né? E a gente queria alugar uns bodes para comer o mato, né? E a partir daí surgiu o nome Bodcast. Muito bom. Bom, todos foram apresentados, né? E já falaram um pouquinho de cada um. E eu quero saber de vocês, vou falar também um pouco sobre isso, a necessidade de um podcast nesse tema, desse teor, né? Eu vou falar primeiro, eu acredito no seguinte, que o conhecimento oculto, ele deve ser democratizado, né? Eu acredito que o ocultismo é para todos, mas nem todos são pro ocultismo, né? Eu acho que tem uma questão aí de evolução consciencial, né? Então não tem como você enfiar o ocultismo, ou determinada crença, ou determinado conhecimento goela abaixo. Então a pessoa tem que estar no momento dela, tem que querer saber, né? E é muito importante vamos dizer assim, a universalização do conhecimento hermético, aquele conhecimento que outrora era fechado só para as antigas escolas de mistério, sim, né? Até pouco tempo atrás, somente a oligarquia tinha contato com esse tipo de conhecimento, até porque somente eles conseguiam ler, escrever, então a plebe ali não tinha acesso à leitura, quanto mais a conhecimento oculto iniciático. Então hoje, do mais rico ao mais pobre, do preto ao branco, azul, verde, amarelo, né? Todos têm acesso aí, são várias escolas, várias vertentes, e o podcast está aberto a isso, a trazer todos os tipos de conhecimentos, né? Sem discriminação, ou sem fazer julgamento de certo ou errado, mas no intuito de instrução mesmo, de ensinar. Talvez você que assista não concorde, talvez você acha que é do diabo, né? Ou talvez não, mas o conhecimento vai ser propagado, certo? Dentro dessa visão, dessa questão, Carlos, o que você acha que o podcast vai agregar aí para as pessoas? Williams, esse podcast que nós estamos idealizando, né, já há um tempo, eu acho que ele vem com um papel de desmistificar, como você mesmo disse, né? Porque se for pegar pelo significado de oculto, é aquilo que está velado, né? Mas não é porque está velado, ou seja, escondido ou discreto, que é inacessível e que é ruim. Então nós temos que ter um entendimento assim, está oculto, né? Então é ruim. Não. Então essa democratização, eu acho que é o objeto principal aqui do nosso podcast, né? Demonstrar para as pessoas, do leigo até aquele que tem uma afinidade ou participa de alguma sociedade também, né? Mostrar que nesse novo Aion, né? Nesse século XXI que estamos, muitos preconceitos foram rompidos, né? Houve uma emancipação com relação ao conhecimento. O Frater mesmo falou sobre a questão de leitura, que por muito tempo foi segregado às pessoas que tinham mais condições. E hoje em dia, com a internet, com o celular, você consegue ter acesso aqui, né, a 3 caras dialogando e em breve
nós vamos ter os nossos convidados para poder contribuir também, né? Sim, sem dúvida. E com base nisso, eu acredito que há um despertar, porque as pessoas passam a olhar e ver assim, meu, não era o que eu pensava, né? Não é sobre isso que eu vinha ouvindo ao longo do tempo, né? Se é verdade ou é mentira o que falamos, como o Williams disse, né, Cleiton? Acho que vai ser um ponto base, que é a busca, né? Então, com certeza. a pessoa começa a buscar e falar, não, realmente, eu busquei, eu fui pesquisar o que eu ouvi ali naquele podcast, né? E aí, não é que realmente aconteceu dessa forma, né? Historicamente, com base em documentos históricos, comprovamos que realmente é isso. Eu não sabia. Como que eu não sabia isso aos 30, aos 40, aos 50 anos de idade? Como que eu não sabia disso ainda, né? Então, acho que é isso. Acho que vai servir muito para emancipar, né, o assunto e deixar acessível. Né, Cleiton? O que você acha, Cleiton? Fala aí para nós. Vocês acabaram de falar tudo praticamente que eu ia falar também, né? Que esse lance da gente estar podendo de um linguajar até mais jovem também, né? Não tão tradicional assim, questão de um linguajar, né, massivo, sobre essa caminhada, né? Sobre o esoterismo, o misticismo, o ocultismo. Quando eu falo ocultismo mesmo, realmente as pessoas têm muito preconceito sobre isso. Mas o que é o ocultismo? O ocultismo é o que está oculto, né? O que não está popularmente acessível à população. Então, tem quem busca os conhecimentos. Como você mesmo citou, Frater, não é inacessível, né? E, cara, trazer um pouquinho desses conhecimentos, assim, para o público que tiver interesse também, tá pesquisando, a gente está colaborando através dos entrevistados, né, de artigos, materiais. E aí vamos difundir isso aí, né? Hoje nós estamos numa geração aí que o pessoal busca muito a parte da espiritualidade no contexto geral, tá? Né? Essa parte da espiritualidade através da própria terapia também, né? Holística, até para ir para tomar, né? Nesses tratamento à saúde. Então, eu acho que é bem viável, né? Uma coisa, né? Caminha com a outra. Então, quando você tem um conhecimento, né? Você derruba esse véu, né? Do preconceito, né? Porque também, além de preconceito, o pessoal ele também não busca estudar um pouco, né? E eu acho que estudar é interessante, até por uma evolução intelecto pessoal, entendeu? Mas aí, vamos ver, né? Como vai ser e vamos trazer boas matérias aí pro pessoal tá acompanhando, pesquisando e evoluindo junto com a gente, né? Pô, bacana, Frater. Bom. Valeu. Você citou aí sobre preconceito, né? Preconceito, ele tá muito ligado, né? Ele tá intrínseco à falta de conhecimento, né? E como o Frater Carlos bem disse, hoje nós vivemos a era aí da tecnologia, né? Internet aí acessível para a maioria das pessoas, né? Está nas nossas mãos aí, no celular. Então você consegue ter acesso a conhecimentos antigos que antes era guardado a 7 chaves hermético mesmo, na palma da mão, no celular, né? E como o Frater Cleiton bem disse, é questão de educação mesmo, é questão de buscar conhecimento, de ver que não é porque está oculto que é ruim, né? Está oculto aos olhos do que nós chamamos de profanos, no sentido de que não tem ainda o conhecimento iniciático, mas está acessível a todos, né? Sim. A porta está aberta a todos que queiram conhecer, que queiram aprender mais de si, né? O Carlos, você poderia nos explicar o que é esoterismo? Qual a diferença de esoterismo com S, com X? E o que significa aí no meio iniciático? Sim, Williams. Vamos lá então, né? Esse termo esoterismo, né? Quando ele é falado em qualquer círculo de conversa, né? Ele é taxado de maneira negativa, né? Porque nos remete a uma questão de mídia, né? Uma questão assim de publicidade que fizeram com relação à tiragem de cartas, né? Assim, não a tiragem de maneira iniciática, aquela tiragem séria, mas aquela comercialização do termo, né?
Então eu fiz essa pequena introdução, esse disclaimer, né, para falar que o termo esoterismo, ele foi banalizado, muito banalizado ao longo do tempo, tá? Então, como Williams disse, esoterismo com S e esoterismo com X. Então, o esoterismo com X, vou começar por ele, é o que está externo, é o que é visível, palpável, né? Então, nós vemos o esoterismo com X. São aqueles ensinamentos, né, que tem nos livros como o Bhagavad Gita, né? Vamos pegar outros livros mais clássicos aí do mundo religioso, a Torá, né? Alguns livros da Cabala, como o próprio livro do Esplendor, né? Então, esses são esotéricos com X no sentido de alcance. Nós vemos eles, né? Agora, esotérico com S é aquele esotérico interno, é aquele esotérico que ocorre em cada um. E esse esotérico, ele muitas vezes não é alcançado por meio de um fator externo. Você produz esse efeito. Você produz essa gnose, ou seja, esse conhecimento, né, que te dá acesso a um estado de consciência. Através do que, Frater, é produzido isso? Legal a sua pergunta. Sobre a minha experiência, né? Eu estudo há aproximadamente 20 anos. Eu vejo que essa experiência é alcançada através de estudo. Estudo é o caminho que leva ao questionamento. Se o estudante, se o buscador, ele achar que, eu já sei, eu já estou no grau 1000 já do negócio, então é aí que ele Não aprendeu nada. não aprendeu nada, ele não, eu acredito que falta alguma coisa para ele começar, na verdade, né? É onde aplica aquela, desculpa te interromper, é onde aplica Imagina. aquela velha máxima dentro, né? Somos eternos neófitos. Eternos, exato. Então, eu acho que é através do estudo. E o estudo, ele ocorre através da busca, né? Então, se você tem um perfil, se vir a mim, né, eu estudo, eu sou um cara mais passivo no estudo, então eu vou lá para o meu centro religioso, o que o sacerdote lá fala, Eu né, aceito. eu aceito, chego em casa, reflito, mas daqui uma semana eu acho que eu vou esquecer, tenho a leve impressão, né? Então, esse tipo de perfil passivo, que só ouve e não busca, né, não questiona, ele não é um tipo que vai estar assim de acordo, alinhado com o nosso assunto aqui, por exemplo. O cara que não tem o ímpeto de buscar, né? De questionar, pelo menos, né? Exato. Que é essa questão do esoterismo com S, Sim. o interior, né? Quando eu falei com o esoterismo com X, de maneira alguma eu quis desabonar, né? Claro, né? Os livros aí que eu citei anteriormente. Eu digo assim, que eles são mais acessíveis. Usei como exemplo, como coisa visível, né? Então, como coisa visível, esoterismo com X. Como coisa invisível ou oculta, aí entra o ocultismo. O ocultismo, é né? isso aí. Aí entra o ocultismo, o esoterismo com S. Então, como o Frater disse, o ocultismo é para todos, mas nem todos estão para o ocultismo. Ah, mas por quê? É privilégio de vocês, então? Tipo, Nós né? somos melhores? Vocês Não. são muito... Então, vocês Evoluídos, né? como que é a Sim. palavra? É o bichão, então. bichão, Vocês, bichão. né? É o bichão, né? Não, na verdade, não. É que, por algum momento, eu, pelo menos, Williams, Clayton, eu pensei, nossa, como falta tanta coisa para mim aprender, meu. Sim. Quanto mais estuda, você vê que você Quanto não mais sabe nada, Conversamos né, cara? ontem sobre isso, né? Conversamos ontem. Caramba, que legal. É, Não, você fica malucaço. Você fala, meu, quanta coisa falta para a gente aprender, sim, né? muita coisa. Quanto assunto interessante, quantos pontos que ainda falta para a gente retornar e retificar, falar, olha... Ou talvez reler com outros olhos, né? Exato. Porque Exatamente. isso acontece muito, né? Da gente ler um livro
E, enfim, dentro da caminhada você relê aquele livro, um artigo, só que você já está com outros olhos, com outro nível de consciência e você percebe coisas ali que, primeiramente, ali você não tinha visto, Não tinha percebido. condições, talvez, de consciência, Sim, né, para poder entender. Então, talvez, vamos colocar assim de maneira bem singela, né, o máximo possível. Talvez o estudo, vou falar dessa forma, talvez o estudo seja o caminho para se chegar a essa gnose, né, esse conhecimento de que você tem que buscar e as fontes que vai te direcionar, né, que vai te nortear, elas podem ser na Umbanda, elas podem ser em escolas esotéricas das diversas que existem hoje, né? E cada um vai se encaixar melhor em um lugar, sim. né? Cada um vai se encontrar melhor em um lugar, em um determinado lugar. Então, acho que uma coisa vai levando a outra, né? Deixa eu só fazer um parênteses. A menina Agatha até saiu ali, o negócio começou a... Descambar. Não, mas é interessante Tô zoando, coitado. uma parte do que você disse sobre nós não somos melhores, né? E eu sempre comento isso, né, com algumas pessoas. Em todas as ordens iniciáticas que que eu iniciei, vou falar por mim, né? Que eu iniciei, a primeira coisa a ser trabalhada é a questão do ego, né? O ego, cara, tá em tudo isso. Então, assim, antes de qualquer coisa, antes de você conhecer práticas, antes de você conhecer coisas mais profundas, conhece-te a ti mesmo, né? O que você precisa ser trabalhado, o que você precisa ser lapidado, né? Para estar pronto ali para receber os ensinamentos do mestre ali de classe, né? Vamos dizer dessa forma. Exatamente. Bem colocado. Então, assim, não somos, estão respondendo assim, foi uma provocação feita pelo Frater, mas de forma alguma somos melhores ou mais especiais. Privilegiado. Não, nos colocamos na posição de buscar conhecimento, né? O Frater enfatizou muito essa questão do conhecimento, né? O Frater Clayton iniciou agora, né, Ciência da Religião. Opa. Pô, excelente curso. Vamos estudar. Vai agregar muito aí, né, na questão pessoal e também na questão do projeto. Então, assim, tudo se interliga, né, Frater? No final das contas, sim, tudo se interliga a teologia, a filosofia, né, a ciência da religião, o hermetismo, a antropologia, a história, enfim, a ciência, né? A ciência oculta. E é algo, assim, muito interessante, prazeroso de buscar e estudar. E tudo se interliga para o próprio autoconhecimento, né? Sim. Porque essa eu acho que é a base. Tendo ênfase no que você falou sobre o ego, né? Sim. Então, esse lance de você lapidar o seu ego, ele já tá ali muito nesse conhecimento para você lapidar o ego, para poder ter conhecimento sem se exaltar muito, né, cara? Sim. Sentir um iluminado. Exato, o Buda, né? O Buda, Siddhartha Gautama aí. Siddhartha Gautama. Se tiver sentindo assim, tá alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Tem algo errado ali que precisa voltar. Sim. Né? Alguns parágrafos, né? Sim, sim. Todo dia, né? Se a gente parar para meditar e observar, você percebe algo ali que precisa ser uma ferpa, que precisa ser arrancada, extirpada, lapidada para a evolução, para nossa evolução. Sim, gostaria até de fazer um complemento, Williams, Clayton, né? Assim, com base no que ele acabou de falar. Todo dia a gente percebe uma aresta aí a ser, né, lapidada na nossa personalidade, porque nós, assim, através do estudo, né, do autoconhecimento, nós estamos tentando nos distanciar da ignorância, né? Exato. Estamos tentando nos distanciar do não saber. E do não saber que resulta no mal agir, né? Então, a gente tenta se distanciar. Contudo, aí vem o meu adendo, né, a questão que o Williams falou. Seja para um cristão, seja para um judeu, seja para um cristão da linha da Umbanda, né?
seja para qualquer segmento religioso. Os altos e baixos, os acertos e erros, Faz parte. eles vão acontecer. E é isso que vai medir, né? Essa é a dosimetria do que você está conseguindo. Isso que dá a dose, né? Será que eu estou no caminho certo? É se você permanece, Exatamente. né? Se você desvia e fala, nossa, não é válido, né? Isso aqui para mim não está funcionando. Beleza. Só que são altos e baixos. E a busca por aquilo que está mais oculto, ela não é. Todo mundo sabe, e quem assistir aqui esse podcast vai saber, né? Se procurar estudar, não é algo fácil, cara. Não é algo fácil, porque dentro de um contexto de família, judaico-cristão, né? Um contexto de família, um contexto de sociedade, um contexto de trabalho, certo? Onde tudo é demonizado, né? Tudo é demônio. Onde tudo é demonizado. Então, assim, não é fácil a busca também, né? E a gente tem esse ímpeto do estudo, né? De tentar buscar, porque a gente conhece que uma hora eu vou tá lá em cima, falar, poxa, eu tô me sentindo muito bem, eu tô no meu hype, né, da minha espiritualidade, não comparando com o Clayton, não comparando com o Williams. Jamais. Mas eu tô no meu auge. Mas tem hora também que eu vou estar, cara, tipo assim, nossa, olha, eu tô quebrado por dentro. E isso aí faz parte. Abraçar a nossa mortalidade, a nossa condição da dualidade, ela é muito importante. É muito importante entender isso para poder trilhar um caminho ocultista, né? Sim, muito bem colocado, Frater. Você quer falar? Eu ia falar assim, cara, que nessa senda de conhecimento, né? Primeiro você vem pelo conhecimento mesmo, assim. E eu patinei muitos anos, né? Só teoria, não sabia como pôr em prática, né? Porque você tem todo acesso, livro, a literatura, a informação. Cara, eu falava, meu, só sei a parte teórica, como coloco isso, né? Que é a parte mais difícil, né? Como eu ponho hermetismo em prática, no dia a dia. No começo, mas foi foi coisa de 8, 10 anos, cara. Aí até chegar na parte da prática, né, do dia a dia. Então isso também foi não só a sociedade, num contexto geral de preconceito, família, que a gente tava falando aquela coisa que impede nosso crescimento, mas o nosso entender também. Então eu passei por essa parte. Eu tive que ler muito e uma hora saturou, aí depois que começou na prática, começou a entrar nessa parte, né, da magia prática, cara, aí você começa a colher os frutos, né? É longo, Sim. A estrada é longa, cara, demorada, mas hoje eu compreendo, né? Então é só pra dar esse... Muito bom. E assim, complementando, né? Um pouco sobre o que o Frater Carlos mencionou, o ocultista tem provações, né? O ocultista passa por problemas, o místico, ele tem problemas, né? A gente, nós todos estamos no 3D. Nós estamos ainda na densificação do planeta, né? Somos densos, né? Então, é óbvio que nós temos problemas. Nós temos problemas familiares, nós temos problemas no trânsito, nós temos problemas no trabalho, na faculdade. E não é culpa do bode, hein? E não é culpa do bode. Exatamente, não é culpa do bode, coitado do bode. Não tem nada a ver. E então, assim, estudar esse tipo de assunto, muito pelo contrário, ele traz mais peso, né? Tem uma palavra bíblica que fala que a quem mais é dado, mais é cobrado. Sim, com certeza. Né? Então, assim, quando você tem determinado tipo de conhecimento e você age contra a lei, que existe uma lei que rege o universo. Então, ou seja, você está agindo de forma consciente, muito mais consciente do que as demais pessoas. Logo, a consequência, o efeito da causa, ele é superior, né? E é justo.
e você sabe que não pode, né? E você comete determinados atos, enfim, ninguém tá livre aí de... Ninguém é perfeito aqui, né? Sim. Todo mundo... Não. Estamos aqui encarnados, né? Nesse plano. Exatamente. Exato. Então, assim, a título realmente de complementar e encerrar esse assunto, nós passamos problemas, né? Nós temos que conciliar, a trilha não é fácil, né? Quantas vezes, né? A gente tem que sacrificar certas coisas para estar participando, para estar sendo fiel ali ao cronograma de estudo, ao cronograma de práticas. Aí vai depender de cada ordem, né? Sim. E não é fácil. Não é fácil. É abdicação mesmo, mortificação do eu, da vontade, né? Eu não lembro se é Kant. Kant fala isso, né? Que nós exercemos nossa vontade quando nós fazemos o que nós não queremos, né? Tipo assim, eu quero ir dormir. Só que eu não vou dormir. Eu vou pra ordem. Então, sim. quando eu exerço, na verdade, eu vou contra a minha vontade, que eu tô exercendo a minha verdadeira vontade. Aí eu vou quebrar um pouco aqui o paradigma. Ai, que vontade de acordar às 6 da manhã pra academia. Nossa, acordar às 6 da manhã para academia. E aí eu quebro o paradigma aqui para fazer um paralelo com o Williams, né? O que é a verdadeira vontade, né? Boa. O que é a verdadeira vontade? Então, tem algum livro que explica isso? Tem alguma sociedade que se propôs a explicar sobre isso, né? Então, telema quer dizer vontade. Sim. Né? Não faço atualmente parte dessa sociedade, mas telema quer dizer vontade. Mas a vontade não vem a ser a necessidade pessoal, física, né? Momentânea, né? Momentânea. A vontade é uma questão maior, ligada a um propósito maior. A essência, né? A essência. Ao que está alheio ao físico, alheio à questão do que eu quero. É coisa do ego. Sim. Agora, a verdadeira vontade, aquilo que você faz num ponto da sua caminhada, e aí depois que passou uns 3, 5 anos, mais ou menos, você olha para trás e fala, nossa, cara, aquilo que eu fiz ali atrás, ó, foi o divisor de águas, foi assertivo, foi justo, assim, tipo, foi totalmente o que eu precisava para minha vida. Foi o correto exercício da vontade. Correto exercício da vontade. Perfeito, Williams. Legal. Então, é uma reflexão essa questão da vontade, né? E está dentro de algumas sociedades, de alguns estudos que você não precisa entrar, fazer parte para poder conhecer. Está na internet, está público, né? Está público. Né? público. Então, não há desculpas, né? Com X, tá aí. Isso, tá aí, ó. Tá aí uma... Não chega a ser esotérico com X por preguiça das pessoas, preguiça, né? né? Isso, exato. Porque como eu iniciei dizendo isso, o cultismo é para todos, mas nem todos é para o cultismo. Exatamente. Então a pessoa tem que ter interesse, Tem que exercer a vontade, né? Aquilo vai ser útil. Tem gente que abomina, né? Se você citar certos nomes, nós vamos citar hoje é só um bate-papo aqui. Não vamos começar né? assustando, Não né? vamos começar, mas se você não. cita certos nomes aí dentro do esoterismo ocidental ou oriental, Sim, com certeza. a pessoa fala, esse é um bruxo, um satanista, né? Enfim. E, na verdade, nunca leu, não conhece, né? O Exato. sistema da pessoa, enfim. É mais fácil criticar, é mais fácil não aceitar do que você estudar, estudar, né? exato. Estudar cansa, né? Cansa. Vai tempo, né, cara? Dedicação, né? Bom apontamento. Energia. Então vamos xingar, vamos ser contra, né? É um bom Então, apontamento. Mas é isso, Estudar, preguiça. né? Eu acho que Uhum. dentro... Desculpa, Cleiton. Não, pode falar. Mas você pegou um ponto, assim, uma palavra essencial, né? Legal. Estudar é tão sacrificante, né? Nossa, Como, né, Trabalhar. trabalhar, Sim. fazer qualquer tipo de trabalho do mundo comum. Então, estudar é uma coisa assim, como que eu posso dizer? Fundamental, né? Me foge a palavra, mas é uma espécie de elogio até. É louvável estudar. É prazeroso, né, Frater? É louvável, né? Então, essa imagem de que
eu estudo. Então você não faz nada. Então você não faz, né? Tem gente que pensa assim mesmo. Né? Então é geracional até, né? Os mais antigos Tem que trabalhar. tem que trabalhar. Eu já Não que não tenha que já trabalhar, né? vivenciei, Não, sim, tanto que isso aqui é fruto de um trabalho, né? Sim, exato. De vários, 3 trabalhos e mais um trabalho, então... Quantas horas e quantos dias debruçados em estudos Sim. não foram necessários para a gente, pelo menos, idealizar. Realizar, exatamente. Exato. Pra criar a coisa. Né? Exato. Até porque as nossas conversas, né? A ideia surgiu também por conta disso. Então, as nossas conversas ali que começavam ali, sei lá, 19, 20 horas, e até 23, né? Até meia-noite. E com assunto, com assunto pendente ainda. Exatamente. Né? As esposas bravas, enfim. Então, começou aí. Então, Sim. assim, como que existe tanto assunto? Né? Porque realmente a gente já vinha, cada um, claro, Sim. dentro da sua perspectiva aí religiosa, iniciática, mística, mas tem muito assunto, né? Eu até lembro do dia que nós fomos fazer uma iniciação, né? Eu ia falar sobre isso, hein? Na cidade de Maringá, Paraná. Vocês não me chamaram pra essa, hein? Nossa, faltou você. Faltou você, realmente. Mas a próxima, com certeza, vai estar presente. Com certeza. E ali foram o quê? 3 horas? 4 horas? No total, umas 4 horas. E faltou tempo, né? Faltou. E assim, Ia ser mais longe a cidade, né? Não, Tem que ir pra São Paulo. Podia ser mais longe. E assim, a minha esposa, ela é muito quieta, né? Ela é bem reservada, né? Todos aqui conhecem, né? Achou ruim. Tadinha. Ela é muito reservada, mas na volta, cara, volta, depois de tanto assunto que a gente teve, chegando aqui perto de São Paulo, né? Aqui da nossa divisa aqui, né? No Rio ali. Aqui no Rio, né? Então, chegando ali, ela se manifestou, ela falou assim, não, mas peraí, vocês não cansam, não? Vocês não cansam de falar? Chamou a nossa atenção. Chamou a nossa atenção. No capítulo 1 ainda. Porque assim, a gente estava discorrendo, e quando você encontra alguém que fala sobre a mesma linguagem, linguagem, vai longe. Vai longe. E é tão, assim, infelizmente, não sei se para nossa sociedade aqui, ou de maneira geral, eu não tenho condições de falar sobre isso, né? Mas é tão difícil você encontrar alguém, né? É difícil. Para conversar Sim. e tratar de assuntos assim de maneira desprendida, né? Com certeza. Sim, e assim, você falando sobre isso, cara, assim, eu sou grato pela sinergia que nós temos, né? Gratidão. Desde o primeiro, até tô falando aqui de forma pública, né? Sim. Eu sou grato pela sinergia que nós temos, porque inicialmente eu conheci o Carlos, né? Posteriormente eu conheci o Cleiton. Eu ouvia falar do Cleiton pelo Carlos. Só. E era o assunto. Era o assunto. A gente vermelha pra caramba. Mas não dava certo, né? Não convergia ali para alinhar até o dia que deu certo. Deu certo, meu. Tanto é que, né? Estamos aqui com o projeto. Sim. Né? O Cleiton chegou e disse: olha, pô, tem uma ideia de um podcast, não sei o quê. E eu também tinha isso no coração, Sim. já fazia um tempo. E era pra ser. Mas é difícil achar uma pessoa com o mesmo alinhamento de pensamento, filosófico, enfim. E aqui cá nós estamos, nós três, né? Aí estamos. Daqui a pouco também com os entrevistados. Com certeza. E olha, nós já temos uma lista aí excelente de entrevistados. Né? Muito bom. Vai agregar muito aí o conhecimento de quem for assistir. Vai ser a primeira vez que eu vou falar isso. Enfim, todos estão também, né, livres para falar a qualquer momento. Então, se você está assistindo, se inscreva no canal, né? Curta o vídeo. Estamos no início, mas like. Enfim, o projeto nós queremos que vai crescer e, enfim, estamos trabalhando para isso. Com certeza. Sim, a gente vai crescer e vai aprender cada vez mais a lidar com essa plataforma, né? Até na hora de postura, tudo mais. Sim. A gagueira. Os vícios de linguagem, os NES, eles vão desaparecendo, né? Então ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo. E fazendo de forma, né? Compreensão, então, o pessoal que tá acompanhando de início aí, né? Que vai ser essa coisa de lapidação ainda também, né? Exato. E vamos contar com a ajuda do pessoal para curtir, comentar. Esse comentário é legal quando eles colocam em pauta
assuntos que eles gostariam de estar vendo também, né? Sim. De pessoas que poderiam nos estar trazendo aqui. Contribui bastante, né? Saber o que eles querem. Uma coisa eu garanto, isso é certeza. A gente é o maior podcast da nossa região aqui, velho. Pelo menos para esse assunto. Para esse assunto. Eu tenho certeza. Ainda bem que você identificou. Sim, o maior podcast místico esotérico do Oeste Paulista. Exatamente. Não tem. Cara, não tem. Ponto, não tem. Né? Se fosse em São Paulo, né, nós teríamos grandes concorrentes, né? Deus. Com certeza. Mas aqui na região Oeste Paulista, somos pioneiros, tá? Então, por favor, valorizem, né? Curta aí, compartilhem com seu amiguinho, com a sua amiguinha, com o seu parente, com a sua avó. E vamos levar aí esse conhecimento oculto para frente. Com certeza. Vamos estar trabalhando aqui, empenhados, né? Em estar trazendo bons conteúdos. E aí, Luizão, tá legal? Assim, eu falo aqui, o que você tá achando? Já segue já aí, ó, Luiz. Tá? Eu não sei se você tá sentindo a nossa energia aqui, mas tá bem oscilando porque nós tá nervoso ainda. Cadê o rapé? Eu vou cortar essa parte. Ficar de tabela igual aquele dia lá. Daqui a pouco a gente vai liberando. Aquele dia vocês consagraram e eu fiquei... Né? Só não fala onde que isso aqui vai ser ao vivo, vai ser online. Jamais, né? Não. Então, assim, Então tá curtindo, Luiz? Faço os cortes também. Pô, que legal, cara. Bom. Tudo Walter Mercado, né? Ligue já, né? Ligue já. É o seguinte, nós vamos dar uma pausa agora, certo? E vamos dessa pausa aqui mesmo. Nós vamos dar uma pausa. Não, mas eu digo pra parar de gravar. Nós vamos dar uma pausa agora. Beleza. E a gente já retorna. Rapidão. Retornamos aí, tomamos aquela água, né, pra dar aquela refrescada. E bom, dentro do contexto da nossa conversa, do que nós estamos conversando inicialmente, foi falado de iniciação, né, de senda iniciática, de conhecimentos ocultos, de esoterismo, de misticismo, de ocultismo, né? Todos essas nomenclaturas aí que abrangem aí a parte mística da coisa. Aí eu pergunto para vocês, onde buscar, né? Hoje a gente sabe que existem, né, várias vertentes, várias escolas com as mais diversas roupagens, ordens secretas, ordens discretas. E eu queria que vocês falassem sobre isso. Onde aquela pessoa que tem interesse, ela pode estar buscando esses conhecimentos ocultos, onde ela pode estar iniciando o caminho aí da iniciação. Bom, Cleiton quer dar uma palavra a esse respeito? Pode tomar frente, por favor. Então, por gentileza. Vou tentar responder, né, essa pergunta da melhor forma, assim, da forma que eu compreendo, né? Hoje em dia, nós temos sociedades secretas e sociedades discretas, né, como o Williams mesmo citou. E no caso das sociedades secretas, né, gostaria até de fazer um parênteses. É interessante que você é chamado, né? Você não vai até ela. Uma pessoa que faz parte dessa sociedade, ela acaba tomando conhecimento do seu interesse, né, do seu perfil de buscador, né? E acaba te convidando, né, diante de alguns critérios. E as sociedades discretas, elas são mais acessíveis, no sentido de alcance mesmo. Tem na internet, né? Os livros de Telemann, né, do Aleister Crowley, para citar apenas um exemplo, eles estão disponíveis. Ao contrário dos ensinamentos de uma sociedade discreta, como a maçonaria, entre outras,
os livros de Telemann, eles estão disponíveis gratuitamente na internet, né? Ah, mas então eu posso começar por Telemann. Eu não diria, né, que você pode começar por Telemann, mas é apenas um exemplo, né, de sociedade. Aí a sociedade dignatária, né, de Telemann é a Astrum Argentum. É uma delas, né? Uma delas, né? Eu já citei a maçonaria, né? E tem também a Ordem Rosa Cruz, tem a eubiose, tem outras fraternidades agora que eu não vou conseguir lembrar por nome, né? Tem a teosofia. A teosofia, né? Então, a teosofia, digamos assim, ela se ramifica, né? Sim. Né, Willis? Então, Como todas, né? como todas, né? Então, tem a teosofia, tem a própria Umbanda iniciática, né, Cleiton? Tem de Rubens Saraceno, né? Que eles têm uma teoria através da religiosidade, né? Da parte da Umbanda. Sim. Então, eu diria que essas são as principais, né? A maçonaria, a Telemann através da Astrum Argentum, a Rosa Cruz, aí tem a teosofia, já tinha falado, né? Eu tenho um ponto de vista sobre a yoga, cara. Porque yoga é muito utilizado em várias práticas das sociedades discretas. Sem dúvida. Né? Então, dentro de Telemann, dentro de outras sociedades, as práticas de yoga, como são muito antigas, elas foram passadas de tempos em tempos para esses buscadores que se tornaram sábios, né? E eu diria que estudar yoga, ler ali sobre yoga, sobre o Bhagavad Gita, e ter a consciência de que Deus está em tudo, você já deu um primeiro passo para estar estudando e para estar se iniciando numa escola esotérica. É bom você ter trazido à mesa esse tema, que é a yoga. E realmente, ela faz parte de diversas ordens, né? Muitas vezes a pessoa não faz parte de nenhum organismo, né, oficial, mas se ela faz a prática do yoga, né, a questão de meditação, respiração, alinhamento de chakra, Exatamente. ela já está ali no caminho, já está quase iniciado, né? Tá com um pezinho, né? E assim, é muito importante. Realmente, conhecimento aí da yoga é muito importante para quem está buscando a iniciação. Tem também o próprio hermetismo também, que é de fácil acesso, né? Para quem quer começar a ingressar na senda dos conhecimentos. Sim. O próprio Caibalion, ele é de fácil acesso, né? Sim. Fica a dica aí para quem quer estar estudando. O Caibalion é legal entrar nessa parte introdução. Isso. Parte hermética, né? Sim. Essa citação do Caibalion é muito interessante. Vai ter aí manuscritos gigantescos, né? Nossa, tem sim. O Cornélio Agripa com o seu tratado de filosofia oculta, que tem 3 volumes, é gigantesco. Sim. Né? Corpus Herméticum também. Corpus Herméticos também. Então, por onde começar é assim uma questão de chamada interior, né? O que a gente estava conversando antes, né, a respeito, é uma questão do que te toca interiormente, esotericamente, né? Então, aí o caminho que você vai trilhar, ele vai agregar com certeza, né, na parte do conhecimento. E tem muita coisa na internet que dá para dar um primeiro passo, dá para conhecer e ver os pontos de vista, né? Eu gosto muito de uma parte do Bhagavad Gita que Krishna fala algo assim: não importa para onde você dirige as suas preces e para onde você dirige os seus sacrifícios, porque o perfume deles, de alguma forma, né, o perfume deles vai chegar até mim. Então, acho que independente da busca por qual escola você escolher, a sua intenção, né, a sua vontade maior, ela vai com certeza ir de encontro com o que há de mais sagrado, né? Com o que há de mais sagrado. E isso é um fator de iniciação.
Você se encontrar, se unir com o sagrado é um fator iniciático, sem precisar, como o Williams disse, de uma filiação, de estar ali formalmente numa escola de mistérios, né? Sim, quando o discípulo está pronto, preparado, né? O mestre aparece. Exatamente. Né? E o interessante é que através dessas a conversa que a gente está tendo aqui, ela desperta a curiosidade. A curiosidade eu acho que é o princípio inicial básico, assim, para a pessoa estar ingressando, né? Exato. Ela A fica dúvida. curiosa, ela vai buscar ali o que é, começa a comer pela Sim, bordinha, quando vai ver... É o universo, né, que se expande. exato. É. Um bruxo. Um bruxo. Um bruxo. Legal é quando a pessoa vê que toda aquela construção, né, que a sociedade, a família, né, acaba fazendo, ela se dissolve. Então ele acaba descortinando Sim. uma coisa que antes ele tinha uma impressão, nossa, Dogmas, né? dogmas, né? Então, nossa, se eu estudar isso aqui, eu estou fazendo algo contra o Criador, né? E na realidade, dentro da própria religião, tem muito apontamento para o ocultismo, né? Sem Estava dúvida. falando outro dia até Sem sobre dúvida. um livro, né? Confissões, né? Sim. Então, nesse livro eu tenho uma passagem, uma citação que é muito interessante, né? Que eu vou rezar, né? Então vou chamar para mim aqui. Então eu vou pedir a presença de Deus, mas como que eu vou pedir a sua presença, Deus? Se o Senhor está em tudo que existe, né? Então, assim, é uma questão até filosófica, né? Sim. Do existir, do ser, né? Isso até continuar falando sobre isso, né? Quando você tem a curiosidade, a curiosidade ela vem depois através da filosofia. Isso. Tem a parte histórica antes de entrar na parte magista da coisa, né? Sim. Essa parte de filosofia, você entender. E a pessoa automaticamente ela acaba procurando, né? Sim. Essa teoria, assim, no caso, né? Sim. É Santo Agostinho, né? Santo Agostinho em Confissões, ele logo no começo ele deixa isso claro. Então nós vemos que a construção da nossa religião ocidental, ela tem um passado que vale muito a pena ser estudado, ser compreendido, para a gente conseguir, né, também avançar e conhecer cada vez mais, sem nenhum preconceito, sem nenhuma trava, né, sem fazer nenhum tipo de julgamento. Isso aí é muito importante. Eu acho que o primeiro passo é esse. Com toda certeza, né? Todas as religiões ocidentais, a gente pode dizer dessa forma, vamos falar aí de Bíblia, né? Ou de Alcorão, ou de Torá. Elas beberam de fontes iniciáticas do passado, né? Se você pegar o Antigo Testamento ali, tem várias chaves, né? Vários mistérios ali ocultos. Através da Kabbalah, por exemplo, você vai ter acesso a esse conhecimento, né? Não é algo preto no branco. Entre o preto e o branco existe uma margem cinza enorme de Sim. conhecimento, né? E é isso que eu acredito que o iniciado, ou quem busca a iniciação, deve se ater. É o mecanismo por trás das coisas, né? Exato. Por isso o termo livres pensadores, sem dogmas, né? Sem amarras. Né? Tem até vou citar aqui um grande amigo de ordem, que ele fala o seguinte: eu não quero crer, eu quero saber. Então, assim, ele quer entender o mecanismo, né? Eu acredito que todos aqui queremos entender o mecanismo, a verdade. Existe uma verdade, né? E é muito importante entender os pormenores por trás de um texto, por exemplo, que, enfim, existe muita coisa ali subliminar, muita coisa oculta, que aos olhos de uma pessoa que só lê de uma forma totalmente ali textual, não absorve, né? Exato. Bom,
nós estamos indo pro final. Vocês já querem encerrar? Vocês querem trazer mais alguma coisa para a mesa? Bem, o assunto que a gente poderia conversar agora é sobre o que virá daqui para frente, né? Para deixar um pouco mais esclarecido para quem vai acompanhar a gente nessa jornada. Sim. Muito bom. Bem, a princípio é esses temas que a gente vai abordar, tudo que já foi falado desde o começo. Espiritismo, ocultismo, hermetismo, até também trazer pessoas, né, especialistas nessa área também de holística, né? Terapia holística, tem bastante coisas, né? Reiki. O reiki em si tem uma diversidade aí, né? Enorme. Xamanismo, tudo. Então, assim, é legal a gente deixar bem claro também o que vai vir daqui pra frente, né? Através dos convidados. Trazer essa parte artística também, que também envolve a espiritualidade. Tudo isso, tudo acho que envolve espiritualidade, né? Sim. Tudo. A pessoa por trás ali, ela não sabe, mas sempre tem, né? Mas é isso aí em pauta, né? Deixar já meio que Alinhado. as coisas. Isso mesmo. Sim. Exato. Tô muito feliz, tá? De estar aqui, né? Como eu já disse, existe uma sinergia, existe uma conjunção de propósito para isso estar acontecendo, né? Sim. Então, assim, isso já vem sendo conversado já faz um tempo, né? Já era para ter começado, mas enfim, são vários fatores que tem que, né, contribuir para que todos estivessem Até aqui. que foi rápido também, né? Sim. Foi rápido. Ah, com certeza. Acho E que já estava Destinado, né? no plano etéreo, né? Já estava, não existe coincidência, né? né? Não existe coincidência. Arquivos acásticos escritos. Cada um estava ali no paralelo, na vida, na sua caminhada, mas né, no plano das causas, né? Que não é esse o nosso plano aqui, né? No plano das causas, isso já estava sendo edificado com certeza em cada um de nós, né? Sim. E em cada um dos que vão estar aqui apresentando seus conhecimentos também, qual ficaremos muito gratos, né? Porque já pensou, cara, ter um cara aqui que ele sabe muito de teosofia, sabe muito de cabala, Sim. e tá compartilhando de bom grado esse conhecimento, Com certeza, para todos nós, né? Numa linguagem assim Acessível, né? Desprendida de nenhum dogma ou de nenhum simbolismo que de repente distancie do entendimento, né? Então eu acho que é um trabalho muito edificante aqui está sendo feito, que nem o Cleiton falou, quando o pessoal for convidado aí com os assuntos, vai ser excelente, cara. Vai dar para tirar mais proveito, né? E até certeza. pedir desculpa pro pessoal também, né? Assim, primeira vez que a gente tá gravando, né? Qualquer falha, insegurança, né? O pessoal tem um pouco de tolerância aí com a gente também. Sim, então empatia, gente. Empatia. Porque todos nós somos, como já dissemos, eternos neófitos, eternos aprendizes. E estamos aqui numa conversa informal, mas aprendendo um com o outro. E acredito e espero que tudo que foi falado aqui hoje sirva, pelo menos um pouquinho, né? 1% que servir na tua vida vai ser de grande ajuda. E nós estamos abertos a perguntas, enfim. Tem o Instagram do canal, por enquanto, e também no próprio canal. Enfim, podem comentar, podem criticar, se for o caso. As sugestões, né? Também. Nós estamos abertos aí a estar evoluindo e melhorando cada dia mais, né? Não só a questão de convidados, hoje não tem convidado, mas os próximos terão. Mas melhorar no sentido geral, para que o conteúdo chegue até você da melhor qualidade possível. Com certeza. Muito bom. Eu acho que o projeto piloto cumpriu com o propósito. Sim, cumpriu. Né? Foi. Eu acredito que foi explicado assim a trajetória de cada um. Exatamente. Aquela questão de estar descortinando esse assunto que é tão pouco falado, né? Porque também é pouco compreendido. Aceito, né? E aceito.
porque é pouco buscado também, né? Sim. Então nós estamos trazendo à luz aqui da internet, da tecnologia, né? Por meio da tecnologia, estamos trazendo esse assunto para poder contribuir, né? Poder contribuir com os usuários aí, com os telespectadores, né? Que tenham interesse no assunto, que não tenham ou que quer, por curiosidade, saber do que se trata. E a gente tem essa pretensão de estar aqui para servir, né? De estar aqui principalmente para oferecer conteúdo que possa ser aproveitado, objeto de pesquisa, objeto de reflexão. Se nós alcançarmos esse propósito, eu acredito que já valeu a pena. Já valeu. E eu acho que já valeu a pena. Já valeu. Sim, sem dúvida. Só de estarmos aqui, só de materializar esse momento, né? Que antes, né, surgiu uma ideia, exercemos a vontade e cá estamos, né? Cá estamos no episódio piloto, numa estrutura excelente, né? Muito boa. Vamos deixar isso bem registrado. E como o Frater bem disse, né? Vamos trazer à luz aí de uma forma democrática, compreensível, para que todos tenham acesso aí aos conhecimentos ocultos, entre aspas, né? Com base no horário, então, pessoal, só tenho a agradecer. Agradeço imensamente o Carlos, o Cleiton, meu filho Daniel, que está ali na parte de edição. O Luiz, que também está aqui, que foi muito gentil desde o primeiro dia. Sim, né? Com certeza. E está nos ajudando aí com a parte técnica. E, bom, só tenho a agradecer. Esse é o primeiro podcast de muitos que virão. Então, assim, a partir do próximo episódio, teremos convidados das mais diversas linhagens, religiões, filosofias, ordens, enfim, para todos os gostos, né? Exatamente. E eu deixo aqui, né, meu agradecimento pela oportunidade de estar participando desse projeto com vocês. E, bom, passa a bola para você, Carlos, fazer as considerações finais para a gente estar encerrando aí o episódio. Ok, Frater. Eu também fico muito agradecido, né, por estar participando desse projeto que foi idealizado por nós, né, nas ocasiões de nossas conversas longas, né, até a madrugada. E fico muito grato mesmo pelo Cleiton, pelo Williams, muito mesmo por ter conhecido esses dois caras aí que, como eu falei, quando você encontra pessoas que falam a sua mesma língua e não Sim. tem, né, aquela questão do julgamento e tal, é fluido, é indescritível, né? Indescritível a sensação assim de felicidade, né? Então, só de estar aqui e de ter sido chamado também, né, de ter participado assim do projeto agora por último, né, ter chegado por último, porque eu fui o último a chegar, eu deixo bem claro aqui, né? Não, você tava Desde o início, né? Desde o Eu início. agradeço que vocês tenham me incluído nesse projeto e vou estar aí contribuindo da melhor maneira e tá sempre junto aí com vocês, aprendendo também. Que assim seja. Gratidão a todos vocês. E aí, Cleiton? Eu só tenho a agradecer também, né, a vocês por acreditar no propósito, né, e abraçar com todo vigor. Gratidão. Só o que eu tenho que falar. E também agradecer o pessoal que vai acompanhar a gente daqui pra frente, né? Ter um pouco de paciência aí e vamos que vamos. Logo vai vir muitas coisas aí. As melhorias. Com toda certeza. Então, para encerrar, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Que não teve paciência, o próximo vai melhorar com certeza. E só vale lembrar, o canal é iniciante, o canal é novo, o Instagram também é novo. Então, sigam lá, por favor.
se inscreva no canal, né? Boas coisas virão. Então, futuramente vocês vão falar: cheguei quando era mato, né? Cheguei Quando era mato e olha onde eles estão hoje. Então, Coloquei assim... uns bodes ali e tudo deu certo. Exatamente. Boa. Fechamos da melhor maneira possível. Então, boa tarde, boa noite, bom dia para quem tá assistindo aí e até o próximo episódio. Aí. Aí, até mais. Valeu.